Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. João Lourenço estará a planejar sua própria armadilha política caso o presidente da República indique Ana Dias Lourenço, sua esposa, para concorrer à presidência do MPLA e do país. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, olha, já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curte, comente bastante que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante, tá entendendo? Deixa aqui vossas opiniões que é bem importante, que isso nos ajuda bastante mesmo, tá? É muito importante vocês fazerem isso. Divulgam vossas marcas aqui. Faça como Manuel Rosas Business Corporation. Já vamos lá ver aqui o recado dos mesmos. Vai seguir aí. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosa Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. Eles atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato Plus, que são 12 meses por 60 mil kwanza mês. E o Standard, que são 24 meses. E durante um ano você irá receber 40 mil. E no segundo ano, a Manuel Rosa Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosa Business Corporation tem um serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924 75 48 80 ou mesmo 926 03 37 e 65. Espero o seu contacto e diz: vim pelo J Privado. Bomba! João Lourenço estará a planejar sua própria armadilha política caso mesmo venha a indicar Ana Dias Lourenço a presidência da República. Tá entendendo? E a presidência do MPLA. J Privado, mas como assim? Tá a ver assim minha cara de triste, mas é por um motivo, tá? Depois eu explico, vou fazer um vídeo mais específico a explicar a situação, né? Essa semana é o meu julgamento, entre outros, né? Tenho até quarta-feira para apresentar no tribunal, né, as provas, né, onde eu acuso, né, ou basicamente reproduzo sobre a queixa-crime que eu estou sendo acusado pelo cônsul de Angola no Rio de Janeiro. Mas, enfim, vamos lá. Olha, o anúncio de que o presidente João Lourenço pretende lançar sua esposa, Ana Dias Lourenço, como sucessora na liderança do MPLA e como cabeça de lista nas eleições de 2027, traz consigo uma série de riscos que não podem ser ignoradas. Este movimento, aparentemente estratégico, pode se revelar um erro fatal, tanto para o presidente e para a sua família, quanto para o próprio MPLA. A tentativa de promover uma associação familiar no âmbito do partido político de envergadura nacional como o MPLA pode ser interpretada como uma ação de perpetuação no poder, reminiscente de práticas autocráticas. A história política recente, tanto em África como em outras partes do mundo, mostra que movimentos semelhantes raramente terminam bem. Em regime onde a governação se confunde com interesses familiares, o descontentamento popular tende a crescer, resultando assim em instabilidade política e eventualmente em uma ruptura com o status quo. Sim, no caso específico de Angola, onde o MPLA tem enfrentado desafios crescentes para manter a sua hegemonia, impor uma figura sem consenso como a esposa do presidente pode alienar não apenas a base do partido, mas também a sociedade em geral. O MPLA, que sempre se apresentou como o partido do povo, corre o risco de ser percebido como uma entidade de fachada, dominada por dinastias políticas, o que pode acelerar a sua erosão como força dominante. A reação interna ao anúncio revela um mal-estar significativo entre os militantes de diferentes escalões, que entendem que o partido não pode ser gerido como propriedade particular do presidente. Este descontentamento interno, se não for devidamente gerido, pode explodir em ações, minando ainda mais a coesão e a força do MPLA. A pressão para que o Congresso Extraordinário de dezembro defina uma agenda clara e transparente reflete o desejo de uma base partidária que busca clareza
e legitimidade nos processos de sucessão. Além disso, do ponto de vista da ciência política, a tentativa de centralizar o poder em torno de uma única família pode ser vista como um retrocesso democrático. Um contexto onde as instituições políticas devem ser fortalecidas para garantir a alternância do poder e representatividade. A aposta em uma sucessão familiar pode ser interpretada como uma forma de enfraquecer essas mesmas instituições, prometendo o futuro democrático no país. Um exemplo de outros países africanos onde tentativas de perpetuação no poder através de sucessões familiares resultaram em crises políticas e sociais graves. Devem servir de alerta. Em regimes onde o nepotismo prevalece, a consequência natural é o aumento da corrupção, a polarização política e, em muitos dos casos, a intervenção externa, que pode agravar ainda mais a situação. Portanto, é imperativo que o presidente João Lourenço considere a sua estratégia. Persistir neste caminho não apenas coloca em risco a sua própria reputação e a sua família, mas também ameaça a estabilidade do MPLA e a coesão social em Angola. A liderança política deve ser conquistada com base em méritos e no apoio popular genuíno e não imposta por vínculos familiares. Se o presidente João Lourenço deseja realmente deixar um legado positivo, deve optar por fortalecer as instituições democráticas e permitir que o processo de sucessão dentro do MPLA seja conduzido de forma transparente e incisiva. Angola precisa de uma liderança que una e não de uma que divida. O futuro do MPLA e do próprio país depende das escolhas sábias e ponderadas que promovam a inclusão e as democracias, e não de decisões que possam ser vistas como tentativas de monopólio familiar no poder. Este é o momento decisivo para o MPLA e para Angola. A liderança deve estar à altura dos desafios, colocando os interesses do país acima de quaisquer ambições pessoais ou familiares. O Congresso de dezembro será a oportunidade para o MPLA mostrar que continua a ser o partido do povo, comprometido com o progresso e a estabilidade de Angola, e não com a perpetuação da dinastia política. Fonte, como é que fala? Lilo Pasta News por Chiepo, ativista político. Agora, para corroborar essa tese de que João Lourenço quer colocar na Dias Lourenço, é sobre as falas do Isidro Fortunato, que eu irei deixar aqui para vocês poderem ouvir. Vamos lá ouvir, let's get it. Primariamente aqui, boa noite a todos e tal. Esse fórum aqui de informação que eu acho que é muito importante é o seguinte. Essas cenas todas, a pessoa sabe como é que essas cenas funcionam, por isso é que eu disse, estudar inteligência e contra-inteligência, quais são os padrões de atuação da máquina, é muito importante para você não começar a cair na propaganda e nem eles terem os resultados que eles esperam de cada ação que eles tomam iniciativa. Portanto, eu vou dizer o seguinte, isso que está acontecendo em Angola mostra claramente que quer-se criar já um distanciamento da imagem, ok? Da Ana Dias Lourenço com a imagem corrente do próprio executivo, ok? Do próprio MPLA, a forma de atuação e etc. A gente sabe que em termos de atuação, o MPLA não mostra nenhum sentimento de culpa pelas tragédias que acontecem em Angola. Isso é uma cultura dentro do MPLA, desde o tempo de José Eduardo Santos, do falecido José Eduardo Santos, que não se mostra comoção por aquilo que acontece em Angola. Morrem zungueiras pancadas, vimos há dias uma senhora já de idade que a fugir do fiscal pulou da ponte, partiu as pernas. Nós temos uma série de casos que acontecem na sociedade e a cultura do MPLA permite que você não crie nenhum sentimento contra este povo que está a ser maltratado, porque se você começa a criar, automaticamente és conotado no seu do próprio MPLA. Os indivíduos têm que se abster desse tipo de conduta, de tentar ser solidários com o povo, para evitar para evitar qualquer elo de ligação para com o ok? Eles estão proibidos mesmo. Inclusive, só para terem uma ideia, eu conheço alguns magiês que chegaram a deputado, foram proibidos de entrar dentro dos bairros. Os carros agora têm vidros fumados e etc. E esses indivíduos têm que passar na estrada direita, não podem entrar nos bairros, etc. Por quê? Porque você não pode se solidarizar com o sofrimento do povo, porque o sofrimento do povo é um produto das políticas do próprio MPLA. Então o que é que se passa? É preciso olhar aqui a jogada de mestre. Com certeza, o próximo passo do MPLA é colocarem a Ana Dias Lourenço como possível concorrente. Ok? Vvamos entender. Ana Dias Lourenço pode ser a próxima presidente da Angola.
Mas para isso, o que é que ela tem que começar já a fazer agora? Isso são os trabalhos de inteligência que fazem esse tipo de trabalho. Tem que distanciar a imagem dela da forma de atuação do próprio executivo. Isso significa que ela vai ser uma pessoa que vai começar a criar já esse movimento. Se vocês olharem esse movimento, tem a ver também com a expansão da imagem dela política, ok? Comecem já a ver o truque. A expansão da imagem dela política, porque dizem claramente que esse movimento é chamar a atenção às restantes damas, primeiras damas também de outros países africanos, etc. E realmente isso é transformar isso num movimento internacional. Mas a internacionalização desse movimento tem como característica primordial blindar a imagem política da Ana Dias Lourenço, ok? Porque ela será grande beneficiada, uma vez que ela é a grande mentora desse mesmo programa. Então, quando você começa a ver esse tipo de movimentações por parte do executivo, quer dizer que estão a preparar a Ana Dias Lourenço para futuramente concorrer já como presidente, para presidente da Angola. Então ela tem que se afastar mesmo das práticas do executivo. Acontece muita coisa em Angola que você nunca viu Ana Dias Lourenço se solidarizar com as mulheres que são massacradas pela Polícia Nacional, que são assassinadas, etc. Você nunca viu. E outra coisa também, a Ana Dias Lourenço já está há muito tempo com o João Lourenço. Se o João Lourenço é a pessoa que é porque a mulher dele é um reflexo daquilo que ele é, ou o João Lourenço é um reflexo daquilo que a mulher dele é. Quer dizer, essa pessoa que vocês estão a ver a lagrimar não é diferente do próprio João Lourenço. E todos conseguem ver, ou pelo menos, olhando na cara dessa senhora, eu consigo ver que essa senhora é extremamente maldosa e é uma senhora má. Mano, isso não é preciso muita coisa. Quem já leu um bocadinho sobre traços faciais, a psicologia dos traços faciais, consegue olhar para a cara dessa senhora e ver que essa senhora é uma senhora malvada. Isso é simples, mano. É só olhar na cara dessa senhora, você vê logo o perfil dela, você consegue dar conta que essa senhora é malvada. Essa senhora não é diferente do marido que está com ela. Portanto, não tenhais aqui nenhuma ilusão, porque isso que está a ser arquitetado aqui nesse momento perante o olhar de todos os angolanos é justamente a construção do perfil político da senhora Ana Dias Lourenço para possivelmente vir a concorrer como para o cargo de presidente do MPLA e presidente de Angola. Portanto, essa ação toda é para blindagem política. Os angolanos têm que começar a abrir os olhos para esse tipo de movimentações que são usadas pelos serviços de inteligência do Estado, os gabinetes de ação psicológica, etc, etc, etc. A forma de atuação é sempre a mesma. Portanto, não caiam mesmo na aldrabice, não caiam na burla dessa gente. Essa gente funciona da mesma forma. Eles sabem como atuar, sabem como mexer na psique do povo angolano. Porque daqui a pouco o povo angolano, como tem problema da amnésia, vão se esquecer já de tudo, vão começar a achar que ela está com o povo, que ele é diferente, etc. Porque é o mesmo que aconteceu com a figura de João Lourenço. O João Lourenço, por exemplo, para ser aceita também, a imagem dele política foi construída com base na rejeição do modelo atual que vigorava dentro do MPLA. Ele teve que rejeitar o modelo do MPLA e ele rejeitou por via de quê? Com a perspectiva de combate à corrupção. Mesmo ele fazendo parte da mesma corrupção, ele, para blindar a sua imagem política, ele trouxe a perspectiva de combate à corrupção. O que é o combate à corrupção simbolicamente? É a desvinculação da imagem política do João Lourenço com o comportamento cultural político do MPLA, que é um comportamento de depredação, é um comportamento de egoísmo, é um comportamento do roubo da coisa pública e etc. Então, ele, para marcar a mentalidade dos angolanos, ele teve que trazer a perspectiva do combate à corrupção. É simples quanto isso. Portanto, eu devo dizer que essas cenas que acontecem são cenas ensaiadas, essa gente ensaia o que é que vão fazer. E como já falta pouco tempo, daqui a pouco 2027, eles querem começar a preparar a partir de agora a imagem da primeira dama, ok? Para futuramente ser apresentada como uma candidata à presidência da República. E já começa com essa estrutura que somos todos iguais. Não somos todos iguais. Nós sabemos que nunca fomos todos iguais. E porque só agora é que a senhora Ana Dias Lourenço traz essa perspectiva de somos todos iguais. Somos iguais aonde? Nós nunca vimos essa senhora reclamar do nível de vida que o povo angolano é submetido, a ausência de escolas, a ausência de
de hospitais condignos. Nós nunca vimos essa senhora manifestar-se contra o estilo de governação do MPLA. Como é que é possível? E outra coisa, só pode vir de uma mente bárbara a ideia de que somos todos iguais. Isso é uma pura mentira, uma mentira totalmente escancarada, que os angolanos por causa desse projeto criminoso do MPLA de manter a juventude analfabeta, vão cair nas garras dessa senhora por causa dessa conversa, porque nós sabemos que não somos todos iguais. Nós não somos todos iguais, nem aqui nem em outro sítio. E essa propaganda é uma propaganda totalmente errada. Uma pessoa com um bocadinho de mentalidade, com uma mentalidade um bocadinho aberta, consegue dar conta que isso tudo aqui são manobras dilatórias que o MPLA está a utilizar para blindar politicamente a imagem da Ana Dias Lourenço e preparar a mesma para futuramente candidatar-se à presidência da República. Só que vai sair pela culatra por questões muito básicas. Olha a cara dessa senhora, essa senhora é malvada, mano. Eu sei ver cara de pessoa malvada, eu também sei ver. Olha para a cara dessa senhora, você consegue ver maldade, mano. E se está casada com João Lourenço é o que é. É porque essa senhora não é diferente do João Lourenço. O que vai acontecer é que se o povo angolano não tomar cuidado, vai trocar o rasgado pelo roto, porque na verdade é a mesma coisa. E toda a gente sabe que se o João Lourenço quer ser realmente protegido depois de todo o mal que ele fez nos angolanos nesses últimos 7 anos, a pessoa que pode lhe proteger de verdade, evitar que ele seja, que ele acabe como José Eduardo dos Santos, é a própria esposa dele. É a esposa dele que pode lhe proteger. É essa esposa dele que eles querem fazer chegar na presidência da República, para que o próprio poder não saia da esfera de influência do próprio João Lourenço. É assim, há um ponto aqui que é muito interessante, que eu preciso deixar aqui claro. O censo populacional, porque a escolha da Ana Dias Lourenço e porque desse movimento que está a ser orquestrado? Vamos aqui pensar, tem gente que trabalha dedicadamente em colher dados importantes para eles poderem meter determinados projetos em andamento. Primeiro, o nosso censo populacional mostra claramente que nós temos mais mulheres do que homens, ok? E depois, as questões ligadas à própria mulher são questões que são pautas pouco levantadas, ok? Por candidaturas presidenciais que normalmente são masculinas, ok? A ideia de trazer a figura da Ana Dias Lourenço tem como ponto número 1 a questão demográfica, o desbalanceamento demográfico que nós vivemos. Existem mais mulheres em situação de fragilidade. Logo, se ela toca nessa situação das mulheres, automaticamente ela consegue ter o apoio de uma boa percentagem das mulheres angolanas. E em termos de manipulação eleitoral, é muito fácil manipular os resultados eleitorais, tendo em conta que você somente vai buscar mulheres para justificar a vitória da Ana Dias Lourenço. Então, isso aqui está a ser mesmo já projetado. Isso que vocês estão a ver aqui da Ana Dias Lourenço, isso é uma espécie de ruptura com as práticas naturais do regime. E é esse o ponto que se cria a comoção, vamos entender, a comoção e o apoio da sociedade vem normalmente quando um indivíduo do seio do próprio regime faz uma ruptura com o regime. Vocês precisam de olhar um bocadinho a história recente. A figura do João Lourenço foi aceita porque mostrou uma espécie de ruptura com as práticas do MPLA, que ele trouxe a postura do combate à corrupção. Então, quando você vê um indivíduo que está a fazer uma ruptura com as práticas culturais e naturais do próprio MPLA enquanto partido e instituição, você já consegue dar conta que esse indivíduo está a ser preparado para fazer o mesmo movimento que fizeram com João Lourenço. Só que dessa vez vão fazer com a mulher dele, porque a única pessoa que pode nesse momento proteger o João Lourenço, porque o João Lourenço, essa governação dele foi uma governação de genocídio mesmo, foi uma governação baseada no clientelismo, foi uma governação abjeta, foi uma governação de depredação, inclusive foi uma governação, ok, de desprezo profundo pelo povo angolano. Então quem pode proteger o João Lourenço nesse momento, se não a sua própria esposa? É a sua própria esposa. Então eles estão a preparar nesse momento a imagem. Depois de dizer que estava a dar o meu point, faz favor. Eles estão a preparar nesse momento a imagem
Ana Dias Lourenço, porque quando você olha Ana Dias Lourenço desde 1980 em cargos de poder e decisão, me fala o que de relevante essa senhora já fez para o bem-estar do povo angolano, se desde 1980 ela está em vários gabinetes de poder e decisão. O que essa senhora já fez? Nada. Agora, o que você vê nesse momento? É a cueca larga do João Lourenço. Como é que o João Lourenço vai sair do poder e não vai sofrer perseguição? Quem pode garantir isso? A sua própria esposa. Depois, a inteligência faz estudos. Primeiro, questão demográfica, vulnerabilidade da mulher. Então olham para Ana Dias Lourenço e olham para esse tipo de pautas, capazes de ser pautas que vão mobilizar a própria sociedade e garantir o voto para ela. Tudo isso que está a acontecer aqui está a ser estudado e já foi estudado e já começou a ser aplicado. Que é a construção da imagem política, da identidade política da Ana Dias Lourenço, que vai se bater pela pauta do gênero. Eles olharam, Ana Dias Lourenço é mulher, qual é a pauta? Vamos usar o gênero, porque a mulher africana é fragilizada, blá blá, e eles utilizaram a mulher africana, ok? Para levar a imagem política da Ana Dias Lourenço para outras latitudes em África, para verem como a mulher que teve, ok? Que teve a coragem de unir outras primeiras damas para valorizar a imagem da mulher. Mano, isso é capital político que está a ser criado perante os nossos olhos. Porque se realmente essa senhora tivesse realmente sentimento pela condição da mulher africana, da mulher angolana, essa senhora estaria solidarizada com a Joana Cafrique que morreu aí, aquela senhora de idade que pulou há dias da ponte para fugir os fiscais que as pernas partiram. Essa senhora você nunca lhe viu, ok? A se aproximar do povo pobre, do povo que é maltratado pela governação do marido dela. Ok, você nunca sentiu uma aproximação dessa senhora? Como é que de repente somos todos iguais? Somos iguais aonde? Só se somos todos iguais. Vocês podem crer que a mais que existir campanha a favor da eleição política dessa senhora, Ana Dias Lourenço, o moto da campanha dela é somos todos iguais. Vai ser mais já somos todos iguais. Ou seja, vai sair da organização que ela está a criar para o estatuto político. Eles estão a construir já tudo, a imagem política, a identidade de campanha. Eles estão a construir tudo perante os nossos olhos e nós não queremos ver. Por que as pessoas não querem enxergar o óbvio? E outra coisa que eu vou repetir aqui mais uma vez. Ana Dias Lourenço é uma senhora maldosa, mano. Você basta ver no olhar, nos traços faciais dela, aquele olhar de superioridade, de cinismo, de arrogância. Ela também tem tudo isso registrado. Basta olhar na cara dela, você consegue notar que essa senhora e o marido dela são mesmo casal. Quando é que essa senhora já se pronunciou? Agora está a chorar publicamente. E outra coisa, é assim. Só que essa gente esquece que a gente também está a estudar. O problema está justamente aí. Nós estamos a estudar. Nós não estamos aqui a brincar com as coisas. A gente sabe que a questão de construção da identidade política vem com a questão da comoção. E a comoção é uma pauta que eles estão a utilizar, que é a questão da própria mulher. A mulher africana, ela não é valorizada. Não é porque o homem africano é que não valoriza a mulher africana. É o modelo de sociedade que nós temos, que foi herdada do colonialismo. É o modelo de Estado que nós temos. É o modelo de governantes assimilados que nós temos, que continuam a fustigar a imagem da mulher. Isso não é um problema propriamente um problema político. Isso é um problema histórico que nós temos. Agora, quando você olha para essa senhora e ela começa a construir a identidade política dela, começa a construir inclusive a identidade de campanha perante os olhos dos angolanos, e os angolanos estão todos contentes porque a primeira dama chorou. Chorou, qual é o problema, mano? Em Angola, se você for para contar lágrimas, mano, aqui todos os dias saem rios de lágrimas de famílias que perderam parentes nos hospitais por causa da falta de condições, de jovens que se entregaram na delinquência por falta de oportunidades de inserção social, que se tornaram delinquentes, que foram executados. Mano, aqui tem mares e rios e correntes de lágrimas todos os dias. Atenção, Black, deixa-me falar. Eu não te interrompi quando você falou, portanto deixa-me falar. Calma aí, vais falar, mano. Ok.
Ok. Então é justamente essa questão que a gente precisa de entender. O que nós temos aqui é uma manobra política extremamente arriscada, mas que eles já começaram a trabalhar, porque nós sabemos muito bem que os serviços de informação, gabinete de ação psicológica, eles se antecipam, eles não começam a trabalhar. Quando você pensa que eles começaram, por exemplo, a manipulação das eleições, já começaram a trabalhar na fraude eleitoral de 2027, assim que falsamente venceram as eleições de 2022. Eles já estão a trabalhar nisso a todo vapor, ok? Agora, com relação a essa senhora, eu só quero dizer-vos mais uma vez, minha gente, não se enganem. Ana Dias Lourenço não é uma boa pessoa, você consegue notar na expressão facial, você consegue fazer leitura do rosto, você consegue encontrar cinismo, arrogância, ok? Desprezo, todos esses elementos você encontra no rosto dessa senhora. Portanto, esqueçam isso. O que o MPLA quer fazer aqui é que vocês estão a apreciar aqui, e atenção, o momento é oportuno. Sabe o momento é oportuno por quê? Porque nos Estados Unidos da América você tem a Kamala Harris, que também está no coiso. Estás a ver? Tu tens aí uma mulher que pode ser a primeira mulher presidenta na cadeira de poder dos Estados Unidos da América. E esse momento ele é oportuno para casar, ok? Esse projeto da Ana Dias Lourenço é ser também a primeira presidente do país de Angola. Ok? Vocês precisam de começar a fazer uma leitura mais abrangente do quadro geopolítico. Quer dizer que a Kamala Harris, só a presença dela já é um incentivo. Por isso é que o momento é ideal para começarem a expor essa senhora e a blindar e a construir a imagem dela política. Porque você tem nos Estados Unidos da América uma mulher a concorrer, e é aqui que ela também entra, também. E ela, como tu sabes que o MPLA é um partido muito megalômano, eles querem levar essa mensagem não só local, mas eles querem expandir essa mensagem a nível da África. Então o que é que ela vai fazer? Vai buscar as outras primeiras damas africanas para juntar elas em torno de quê? Em torno da defesa dos direitos da mulher, etc, etc, etc. Só que essa senhora esquece de algo que é muito importante. Você, quando vai defender mulheres e etc, trazer uma causa, você precisa de ter um histórico de solidariedade para com as mulheres. Onde é que está o histórico de solidariedade que a Ana Dias Lourenço tem com as mulheres de Angola, mano? Me falam onde é que está o histórico de solidariedade que essa senhora tem com as mulheres de Angola. Não tem, mano. Não tem aqui nenhum histórico de solidariedade. Já está privado, controle, então estou convidado. Mano, Black. Eita porra. Então, Black, calma aí, pô. Ok. Yeah. Então, não tem nenhum histórico, não tem nada. Mas eles começam a construir repentinamente. Primeiro, questões ligadas à própria demografia e ao censo populacional. Nós temos mais mulheres do que homens. Ok? E isso, em termos de manobra para manipulação de resultados eleitorais, é um bom espaço que eles vão ensaiar primariamente essa manobra, tendo a Ana Dias Lourenço como candidata. Se calhar, quando você vê os resultados, eles vão, se calhar, meter uma perspectiva de que foram mais mulheres que votaram. Por quê? Porque ela está tocando uma pauta cujo abandono é política de Estado. O abandono da mulher nas sociedades africanas colonizadas, que herdaram o Estado colonial como instituição operacional para a consagração do próprio Estado. Vamos entender isso. O abandono da mulher é política dos Estados dentro desse formato. Isso não é um problema político, é um problema histórico. Isso se resolve onde? Se resolve na história. Isso se resolve na história e depois se resolve na política. Ok? Então o que eu quero dizer aqui é que o tempo está a favor de quem? Da Ana Dias Lourenço, porque você tem nos Estados Unidos da América, que é uma das maiores democracias do mundo, segundo eles, que eu também não acredito. Você tem lá Kamala Harris, que é mulher, e você tem aqui a senhora que quer começar por blindar a sua própria imagem política por via de reunir o consenso das primeiras damas, ok? De toda a África. Então tu estás a ver aqui uma expansão da expressão política dessa senhora que pode garantir ela, quando lhe apresentarem como concorrente ou candidata para as eleições de Angola, toda a gente vai bater as palmas, porque a partir de agora vocês vão dar conta. Tudo o que vai acontecer é Ana Dias Lourenço visita as mulheres no sítio X, Ana Dias Lourenço promete, por exemplo, fundo para ajudar as zungueiras e não sei o quê. Ou seja, vão usar o sofrimento das mulheres
vão usar o sofrimento das zungueiras para blindar a imagem política dessa senhora, para poderem justificar uma possível vitória, mesmo em caso de fraude. Mesmo em caso de fraude, vão justificar, porque as ações que essa senhora vai começar a fazer, por via dessa organização que ela já mostrou, vão começar agora. Ana Dias Lourenço visita o Centro de Mulheres, Ana Dias Lourenço visita o Mercado X, Ana Dias Lourenço senta com as zungueiras, faz foto com as zungueiras, promete não sei o que, promete isso, e vão criar mesmo um fundo para começarem a ajudar mulheres em nome dessa associação criada por essa mesma senhora. Então, basta fazerem isso durante um tempo, a imagem política dela estará consolidada para ser apresentada como candidata nas eleições gerais. E é justamente aí onde a gente tem que chegar. Agora, o perfil da senhora Ana Dias Lourenço, mulher de João Lourenço, presidente do MPLA, não é uma personagem que inspira confiança. Não é uma personagem que inspira confiança. Nunca lhe vimos solidária com o povo angolano. Nunca vimos tratar ou defender a mulher zungueira que é vítima todos os dias da violência e da brutalidade policial. Nunca vimos. Então, como é que é? Só agora, de repente, porque não todas as mulheres da África, que essa pauta que está a ser levantada, para começar, é uma pauta populista. É uma pauta de ocasião. Porque ela vem para justificar o quê? O estado em que a mulher se encontra, a negligência que a mulher africana sofre nas sociedades que provém do colonialismo, é um produto do próprio colonialismo. Portanto, não vale a pena comerem mais esse embrulhado do MPLA, que vamos todos cair mal. O que ela está fazendo nesse momento é o quê? É o distanciamento, é a ruptura com a forma de comportamento do MPLA. Sempre que os angolanos notarem que o indivíduo do MPLA está se a distanciar da forma de agir do MPLA, do comportamento cultural que esse partido tem, devem desconfiar desse indivíduo, porque esse indivíduo já está a ser preparado, já está a ser projetado para alguma coisa maior. Muito obrigado.